Olha, nós vamos começar uma matéria hoje que é extremamente difícil, muito difícil o começo dela. Depois ela se torna um pouco mais fácil, mas no começo ela é um pouco difícil, que é a estrutura e formação das palavras, que é a frente C e o módulo 7. Mas antes... Márcio, Oi, oi, uma dúvida rapidinho aqui. E a frente B, o que que a gente vai, tipo, a frente B da apostila? Fernanda, Ah, tá, ok. não está trabalhando na frente B, não? Não, Tá, depois dá uma nem sei olhada nem lá. ela, tipo, Está abandonada? tá abandonadíssima. Tá, depois eu vou olhar direitinho com ela, tá? Tá igual Gente, da zero. Tá antes de passando até nós, aqueles negocinhos, né? como é que é? Não, tava falando que tava até passando aqueles negócios de filme de Velho Oeste, sabe? Aquelas Sei, moitinhas que vai rodando assim. entendi. Gente, olha aqui, primeiro vamos corrigir o nosso avaliando, tá? Eu já postei as notas lá no boletim de vocês, depois só vocês conferirem lá. Analise atenciosamente os seguintes períodos. Moro a distância de 200 metros da boate. Voltei a casa por volta da meia-noite. É o período 1. Período 2. Os astronautas voltaram à Terra após a expedição. Assim que chegaram, foram correndo à Terra dos pais. Bom, nós temos aí que justifique o uso ou não da crase nos períodos acima. Tá? O justificar é o seguinte: existem algumas que estão com crase, estão corretas, outras que podem não estar com crase e estar incorreta. O fato de a palavra estar com crase e a outra não estar não significa que elas estejam corretas, não que você vai só justificar, não. Né? O fato não é esse. O fato é que ela pode estar sem a crase e estar errada. E ela pode estar com a crase e estar certa. Não tem aquele negócio assim, porque está sem crase, está certa. Não, não é para justificar isso, não. É para justificar o uso ou não. Ou seja, eu devo ou não usar crase? Eu usei, será que está certo? Então vamos lá. Mora distante de 200 metros da boate. Está correto ou está errado? A ausência da crase. Alguém? Tá errado. Errado. Por quê, Caio? Porque a distância tá específica, então precisa de crase. E isso, garoto. Se eu especifiquei qual é a distância, eu tenho que colocar a crase. Então, moro à distância, tem crase, né? Voltei a casa por volta da meia-noite. Tem crase ou não? Pode falar, Caio, para andar mais rápido. Cainho, Ah, não, não tem crase. Não tem não tem crase, não. crase. Por quê, Caio? Porque não é específico, é tipo sua Isso, casa. Se exatamente, uma fosse casa tipo de forma casa de alguma genérica. coisa, teria. Ótimo. Agora, Caio, os astronautas voltaram à Terra após a expedição. Tem crase ou não? Tem. Tem. Porque neste caso, eu especifiquei. A especificação é tão grande que Terra está com T maiúsculo, mostrando que não é uma Terra genérica, é o planeta. Né? Eu especifiquei qual é, então vai ter crase. Assim que chegaram, foram correndo à Terra dos Pais. Por que, que é a Terra dos Pais? Vai ter crase ou não? Aí tá certo ou errado, Caio? Certo. Isso, porque especificou Certo. qual é a Terra, né, Caio? Ô, Cainho, vou pegar no seu pé. Isso aí. Observe atenciosamente o seguinte período. O candidato da base aliada ao governo referiu-se àquele projeto educacional do governo anterior como medíocre. Explique o motivo pelo qual aquele, sendo uma palavra masculina, recebe o acento indicativo da crase. Como você explicaria o fato de aquele ser masculino, um pronome demonstrativo masculino, e ele ter a crase? Por que você acha, Caio? Você tá falando tipo, da formação de aquele ter crase ou por que, que a crase seria usada nesse Isso, por que momento? a crase é usada neste caso? Comece pelo verbo. Peraí.
Porque o verbo, ele pede a A crase? Tipo assim, o preposição, verbo pede a preposição? isso, pede a Ah, no preposição caso, a, aí fica a, né? mas aqui... Isso, e o aquele começa com a, por isso que deu a crase. Muito bem, Caião. Caião, agora só para encerrar. Analise atenciosamente os seguintes períodos. 1. No último fim de semana, fui a Ouro Preto, importante cidade histórica de Minas Gerais. 2. No último fim de semana, fui à importante cidade histórica de Ouro Preto. Justifique o uso ou não da crase nas duas situações. Por que que na primeira, fui a Ouro Preto, não tem crase? E na segunda, fui à importante cidade, tem crase, Caio? As duas frases estão certas ou é igual aquela da primeira As lá duas para estão verificar se certas. estava certo ou errado? Eu, tipo assim, eu me baseei, tipo, de fui a Ouro Preto, aqui, tipo assim, se eu vim de Ouro Preto, não tem Isso, crase. certo. Agora, se eu vim. E a segunda? Aí, tipo, é por causa que Ouro Preto é masculino, né? E a importante cidade é feminino também. E se você colocar o voltei, daria o quê? Voltei da importante cidade. Isso. Se Não é não? voltei dá, Acho que é. aí vai dar crase no fui. Crase no ar. Isso. Isso. Muito bem, Caio. Obrigado por esse apoio, tá, Caio? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá. Ô, Caio, aproveitando Pode falar. que é um menino bacana, faz a leitura desse quadro para mim, para introduzir a nossa matéria de hoje, que é estrutura das palavras, morfologia, que se chama matéria. Você pode ler esse quadro para nós, Caio? Claro. Antes de iniciarmos o nosso estudo, observe os grupos de palavras a seguir, atentando para o que há de comum diferente nelas. Terras, terreiro, terrenos, terras, subterrâneas, enterrácimos, aterravas e desterrarei. Isso. Você pode Estudar, estudo, ver. estudante, estudantil. Ah, pode falar. Continue. Estudar, estudo, estudante, estudantil, estudável, estudioso, reestudar, belo, beleza, belezura, belíssimo, beldade, embelezar, embelezamento, belas artes. Quebrar, quebra, quebradeira, requebrar, quebradiço, quebra-quebra, quebra-mole, quebra-queixo. Isso. O que nós observamos quando o Caio acabou de ler esses quadros, não é? Eu tenho, por exemplo, a palavra terra. E depois eu tenho terreiro, terreno, terra, subterrânea, enterrássemos, aterravas, desterrarei. O que vocês observam? Que existe uma unidade que é comum a todas elas. Ô, Caio, qual é a unidade que é comum a todas essas palavras que você acabou de ler neste primeiro quadro? O que está em comum em todas elas? Ter, Isso, T-E-R-R, radical. o ter, T-E-R-R. Ô, Caio, no segundo quadro, estudar, até chegar em estudado, o que você vê em comum em todas elas? Este, Só este, Fá? Eu vi mais. este, não? Ah, tá, STU, é STU. Só, Caio. É STUD? É isso mesmo. É STUD. ESTUD, certinho. Você pode ver que ESTUD é comum a todas essas palavras. Ô, Caio, agora no terceiro quadro diz respeito tudo a mim, que é um quadro que se refere a mim, não se refere a você. O que você vê de comum em todas essas palavrinhas que você leu? Mentira. Invejoso. O Em BL. todas elas. Bel. BL. Bel. Muito bem. O B é L. E para nós terminarmos, Caio, e você poder repousar, no último quadro, o que há de comum em todas essas palavras, Caio? O quebr. Isso, o que é B, R, não é isso? Será que o R Isso. entra? Será que o A é o que é isso? Quebra, 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 O quebra. A entra também, então?
Tipo, Pois é, o A não entra. Aí ele entrou porque não tinha outra opção. Mas você falou certinho. Q-U-E-B-R. Tá vendo? A gente termina na consoante. Em todos esses quadros que o Caio acabou de ler para nós, vocês, meus queridos alunos, podem observar que existe uma unidade mínima que é igual em todas essas palavras. Nós chamamos a isso de morfema. Morfema. Então, quando o Caio falou TRR, é o morfema. Quando o Caio disse ESTUD, é o morfema. Quando o Caio disse sobre a minha pessoa, BLE, BEL, o Caio disse morfema. Quando o Caio disse QUE, BR, o Caio disse o morfema. O que é morfema? São unidades mínimas da palavra que são significativas, que têm um significado, tá? É o chamado elemento mórfico ou morfema, que vem do grego morfê. Morfê quer dizer forma. Morfê quer dizer forma. Daí, morfológico, estudo da forma das palavras. Não se esqueçam disso. Ô, gente, isso é tão importante que eu vou contar uma brincadeira para vocês aqui agora. Quer ver? Negócio bem bacaninha para vocês poderem usar depois na vida pessoal de vocês, que é uma vida muito chata, né? De estudante. Olha aqui que bacana. Por exemplo, a palavra indivíduo. Eu quero saber o significado da palavra indivíduo. E eu não estou com o dicionário presente aqui agora. Eu tenho uma noção de que indivíduo seja uma pessoa, não é? Pode ser um bicho, um animal também é um indivíduo, uma pessoa. Tá, mas eu quero. Será que a palavra pode me dizer o que é indivíduo? Pode. Basta que eu parta a palavra em vários pedacinhos. In mais divi mais duo. Bom, eu dividi a palavra. Quando você fala o prefixo in, o que o in significa para vocês? Ele significa negação de alguma coisa ou ele indica afirmação de alguma coisa? Negação. Negação. O in quer dizer não. Não é igual a in. Beleza? O divi quer dizer o que para você? Dividir, né? Dividir alguma coisa. E o duo quer dizer o que para você? Dois. Então, originalmente, o que é um indivíduo? Aquele que não pode ser dividido em dois. Olha que bacana. Indivíduo é aquele que não pode ser dividido em dois. Então, o div, aqui olha, vai ser a unidade mínima dessa palavra. Porque a partir daqui, outras palavras surgem. Só que a unidade mínima, ela é preservada. É o que eu chamo de morfema. O div é o morfema. Você pode ver que ele é o mais importante. É ele que indicou que eu não posso dividir em duas partes. Se eu não posso dividir em dois, é um só. Então, o que é o indivíduo? Um só. Olha aqui uma palavra que vocês adoram. Toda vez que eu converso com o Igor, ele fala assim, nossa, que cara super bacana, Márcio. Ele é tão humilde. O Igor acha que falar que uma pessoa é humilde, ele está ressaltando uma qualidade na pessoa. Às vezes, não. Se você olhar a origem da palavra, humildade. Humildade vem de humus. E, ó, a origem da palavra é humus. Beleza. Por que é humus? Porque vai ser a unidade básica. A unidade básica, ou morfema, que deu origem às palavras que começam com humus. Humus, você já sabe que é esterco. Né? Cocô de minhoca. Então, quem que é uma pessoa humilde? A pessoa humilde é igualzinho a cocô. Enfim, quando você pega a origem da palavra, aí você passa a entender, né, o que ela de fato quer dizer. Né? O que ela quer dizer finalmente. Tá vendo? Então, por exemplo, a palavra belo. Olha que belo. Belo. Vem beleza, belezura, belíssimo, beldade, embelezar, embelezamento e até belas artes.
Tudo começou com o bel, né? E o bel significa uma coisa linda. Tudo que é lindo é bel. Tá claro até aqui? Ou tem alguma dúvida? Bom, aí, meus amores, vê uma complicação para vocês. A diferença de raiz para radical, né? As pessoas confundem raiz com radical e realmente são muito parecidas. Quando vocês falam que uma pessoa é radical, vamos supor alguém fala assim, nossa, a Júlia Saldanha é uma menina muito radical. O que vocês querem dizer sobre a Júlia? Vocês falam que a Júlia é radical. O que significa Ela leva tudo ao que uma pessoa é extremo? radical? Leva tudo ao extremo? Isso, Igor. Ela leva tudo ao extremo. Radical é aquele que vai lá na raiz. Por isso que em matemática, vamos achar o radical da expressão. Ou seja, de onde surgiu essa expressão? Uma pessoa que leva tudo ao extremo, uma pessoa que leva tudo ao pé da letra, ela é radical. Ela não é flexível. Tá? Então, radical vem de raiz. Por quê? Raiz. Porque o tronco pode mudar com o tempo, as folhas podem cair, as flores podem se modificar. A única coisa que não se modifica é a raiz. Por isso que todo cantor sertanejo ele fala assim: olha, eu nunca deixei as minhas raízes de. Ele não quis dizer que ele era uma planta. Ele quis dizer o seguinte: eu nunca deixei de ser o que eu era. Eu continuo sendo aquele cara lá de Perdigão, né, morando lá na periferia de Perdigão, jogando bola com o Gabriel. Ele quer dizer exatamente isso, que ele não perdeu as raízes dele. Só que em português, em morfologia, na estrutura das palavras, existe uma diferença entre raiz e radical. Tá? Raiz e radical. Raiz é um morfema. É um morfema em que toda a significação de todas as palavras daquele grupo de palavras pertence a ele. Aí você chama de raiz. Já o radical é um elemento básico e significativo das palavras, né, de forma prática. Ou seja, do jeito que eu expliquei, ninguém entendeu. Vocês não conseguem. Exatamente. Hã? Exatamente. Exatamente. Ficou confuso e vocês não entenderam a diferença de raiz para radical. Por isso que muita gente acha que são iguais e não são. Vou tentar explicar melhor, de uma outra forma. Vamos lá. O que seria a raiz? A raiz é o elemento originário, irredutível. Caio, o que é uma coisa irredutível? Ô, Márcio, repete, por favor, que é o quê? Ah, te peguei no flagra. Você Não, é que a internet que tá travando, tá falando igual um robô, tipo, da internet pobre, né? exatamente. Não é Quanto de um mega só? Scaldini, que Scaldini é um nome chique. Olha, raiz. Mas é que nós moramos na roça, né? Ah, A desculpa, internet não é chega. outra parte da família Scaldini, né? Não é a família raiz, é uma família derivada. Né, não, é É isso o aí. elemento originário, irredutível, em que se concentra a significação das palavras, do ângulo. É a raiz que encerra o sentido geral, comum às palavras da mesma família. Etimológica. Então é o seguinte, vocês praticamente não vão trabalhar com raiz. Raiz é a história da palavra. De onde que ela surgiu? Por que ela surgiu? Né? Qual o significado dela, afinal de contas? Quando você descobrir o significado dela, é a raiz. Tá? Veja o exemplo. Eu tenho uma raiz chamada nocere, que vem do latim nocere. Nocere, em latim, é prejudicar. Nocere, em latim, é prejudicar. Aí vem uma raiz de nocere chamada noque. Noque, no geral, significa causar dano, causar prejuízo. Aí todas as palavras que se ligam a ela têm a ver com prejuízo. Tem a ver com prejuízo. Todas as vezes que aparecer essa raiz, noque, qual que é a origem dela? Latim, nocere.
prejudicar. Então, todas as palavras que vierem de NOC, elas têm a ver com prejuízo. Elas têm a ver com causar dano. Quer ver o exemplo? Nocivo. Olha aqui o NOC. Nocivo. O que é uma coisa nociva? Uma coisa que causa dano. Nocividade é ação de causar dano. Aí vem a palavra inocente. Vocês conseguiram imaginar que inocente tem a ver com nocivo? Com nocividade? Não. Você nem consegue imaginar que tem a ver, né? Que o nocivo, ele tem a ver com inocente. Mas olha a palavra inocente. O que ela tem inocente? O NOC. Aqui o NOC presente, aqui, ó, debaixo de inocente. Aqui, olha, NOC. NOC não é nocivo? É. Então, quem que é o inocente? Aquele que não causa prejuízo, né? O inocente é aquele que não vai causar prejuízo. É aquele que não vai causar dano. Tá vendo? O inocente. Quando você quer inocentar uma pessoa, porque tem o prefixo in. O prefixo in, só ligar a tomada aqui, só um minuto. O prefixo in, ele quer dizer não. E o NOC quer dizer o quê? Quer dizer dano. Então, se eu tenho o in mais o dano, não vai causar dano. Então, uma pessoa inocente é aquela que não causa dano. É aquela que não causa prejuízo. Daí vem o verbo inocentar, que é a ação de não causar prejuízo, que é a ação de não causar dano. Tá vendo? Aí vem inócuo. O que é inócuo? Inócuo é aquilo que você não... O que é uma coisa inócua? Nossa, eu achei sua explicação tão inócua. Quer dizer, uma explicação que não causa prejuízo e uma explicação também que não ajuda em nada. Um vazio total. Então, vocês podem perceber que essas palavras todas, nocivo, nocividade, inocente, inocentar, inócuo, elas têm uma coisa em comum, que é o NOC. E essa coisa em comum, que é o NOC, tem uma história. Veio do latim nocere, que significa prejudicar. Aí todas as palavras que vieram do latim, todas as línguas, como o espanhol, né, como o francês, como o italiano, como o português, como o romeno, elas apresentam palavras que têm essa raiz, significando a mesma coisa. Por isso, assim, nossa, como que é parecido, né, o espanhol com o português, o espanhol com o italiano? Como que são parecidos? Mas por causa dessa origem comum. Ou seja, são palavras que têm a mesma raiz. E a raiz pode sofrer alteração. Olha aqui, ato. Qual que é a raiz? ATO. Quem pratica o ato é um ator. ATOR. Se ele está praticando um ato, ele é uma pessoa ativa, não é uma pessoa passiva. E se ele está praticando um ato, é uma pessoa ativa, ele está em ação. Para ele praticar uma ação, ele aciona alguma coisa para fazer aquela ação. Você pode ver que começou com AT e terminou com AC. Tá vendo? C cedilha e C. Então, provando que a raiz pode sofrer alterações ao longo da história, à medida que novas palavras forem criadas. Alguma dúvida sobre raiz? Tem gente que ainda está prestando atenção, tem gente que ainda está dormindo, tem gente que está fazendo outra coisa, fazendo exercício, né? Eu admito, eu queria estar dormindo, mas infelizmente de tarde não dá. Mas não é de tarde. Sinceramente, eu acordei e tomei café, já é de tarde. Ah, entendi. Para você, a tarde começa após o café. Gostei. Isso prova que você é diferente, que você é original, que você é você mesmo. Eu gosto de gente assim. Radical. Agora observe o seguinte grupo de palavras: livro, livrinho, livreiro, livreco. O que está em comum? É aquilo que o nosso Caio sempre disse: morfema. Olha que livro, livreiro, livrinho, livreco. Você reparou que o elemento livre, L-I-V-R,
serve de base para o significado da palavra? Esse elemento é o radical, também chamado de semantema. Opa, semantema? Né? É um tema semântico. Então, radical é o elemento básico e significativo das palavras, né? Do aspecto prático. Ele é encontrado através do despojo dos elementos secundários da palavra. Quais são os elementos secundários? Vejam bem, livro, o é secundário, inho é secundário, eiro é secundário e eco é secundário. Eu tirei as coisas secundárias, eu mantive o radical da palavra, aquilo que se mantém em todas as palavras que são sinônimas, parecidas. Se eu falar de livrinho, você lembra do livro. Se eu falar do livreiro, você lembra do livro. Se eu falar um livreco, você lembra do livro. Tá vendo? Então, o radical, ele já te dá uma ideia do que a palavra significa. O radical. A raiz, não. A raiz é a história dela, como é que ela surgiu. Ela veio do latim. Lá no latim, por exemplo, né, significava isso, significava aquilo. Por isso que a palavra significa isso. Agora, o radical mantém uma estrutura que vai te falar o que a palavra é. Olha aqui embaixo, outro exemplo. Certo, certeza, incerteza. Qual que é o radical? Cert. C-E-R-T. 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 Quais são os elementos secundários? O O, ESA, o I e a ESA. Né? Tirando os elementos secundários, o que eu mantive? O radical. Né? E vocês viram que o radical se manteve. Ele se manteve. Ah, Márcia, ele pode se modificar? Pode. Mas na maioria das vezes, o radical se mantém. Né? Se mantém na maioria das vezes. Combinado? Quase que 99% ele se mantém. Já enquanto a raiz, não. Muito bem. O que são afixos? São aqueles morfemas que nós colocamos antes ou depois do radical, para especificar o sentido radical, para restringir o sentido radical. Se eu coloco o afixo antes, ele é prefixo. Se eu coloco depois, ele é sufixo. Vamos dar um exemplo que fica mais fácil, já que o autor não colocou exemplo aqui para vocês? Vamos. Olha aqui um exemplo. Supermercado. Tá? Eu tinha mercado. Eu acrescentei super antes dele. Eu tinha a palavra feliz. Eu fui e acrescentei cidade. Então vai ser felicidade. Tá vendo? Felicidade vai ser o sufixo. Por quê? Eu coloquei depois. Todas as vezes que eu colocar antes, é prefixo. Eu colocar depois, será sufixo. Bom, uma coisa que as pessoas se enganam e que vocês precisam redobrar atenção: desinências. Desinências são palavrinhas, são letrinhas que ocorrem no final de palavras, letrinhas e não palavrinhas, para falar qual é a flexão daquela palavra. Eu tenho desinência que é nominal, que indica o gênero, se é masculino, se é feminino, o número, se é singular ou se é plural. E eu tenho as desinências verbais, aquelas que indicam a variação de pessoa e número. Está na primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, se é tempo passado, se é tempo futuro, não é? Se é indicativo, subjuntivo e assim vai. Vou ter que voltar aqui na desinência. Desinência nominal. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos. Para ficar mais fácil. Aqui, ó. Nominal. Quando eu falo elefanta, né, que é o feminino de elefante. Elefanta. A elefanta, esse A que vocês estão vendo aqui, olha, ele veio no radical, acompanhando o radical, é uma letrinha, tá vendo? Que vem indicar para mim que o elefante, que no caso, é do sexo feminino. E posso colocar até a flexão de plural, elefantas. E é nominal, porque elefante não é verbo. Elefante é
substantivo. Por isso que é nominal. Beleza. Agora veja o verbal. Desinência verbal. Fomos. Estou esquecendo de colocar aqui para escrever. Aqui, ó. Por exemplo, fomos ao parque. Bom, do verbo ir. Esse modo. Não, vou fazer diferente. Quer ver? Um outro melhor. Do verbo ir. Irei ao parque. Irei, verbo ir. Este ei me indica muita coisa. Primeiro, que é a primeira pessoa, eu. Segundo, que está no singular. Somente uma pessoa vai ao parque. Aí eu chamo aí de desinência verbal. Porque está indicando qual pessoa. Primeira, se é singular ou plural, singular. Qual tempo, passado ou futuro? Futuro. E qual modo? Indicativo. Não estou dando ordem e não estou supondo. Então é indicativo. Combinado? Tá. Na próxima aula, nós vamos começar em vogal temática, que é o nosso próximo assunto. Combinado? Vamos à chamada. Alice está aí? Presente. Ana Clara Máximo. Presente. Ana Clara Rodrigues. Presente. Caio Freire está. Eduarda Lívia. Presente. Felipe Carvalho Ananias. Oi. Tá caladinho.